Um milionário deixou uma maleta com R$ 1 milhão aberta sobre a mesa e saiu da sala sem dizer uma palavra. Vinícius ficou parado do lado de fora, imóvel, esperando. Mariana entrou para limpar, viu o dinheiro e o que aconteceu ele jamais esperava. Mariana parou no centro da sala no momento em que os olhos dela encontraram a maleta aberta sobre a mesa. Ela segurava o pano de limpeza com as 2 mãos e não conseguiu dar mais nenhum passo. As cédulas estavam ali, organizadas, empilhadas, reais. Um valor que ela nunca tinha visto na vida toda reunido em um único lugar. E o silêncio da sala era tão pesado que ela conseguia ouvir o próprio coração acelerando dentro do peito. Ela olhou para a porta, olhou para os lados, olhou de volta para a maleta e ninguém estava ali. A sala era dela sozinha. Pelo menos era o que ela pensava. Ela respirou fundo, colocou o pano sobre o ombro, caminhou até a mesa com passos lentos e ficou parada diante daquele dinheiro sem tocar em nada, apenas olhando, como se aquilo fosse uma prova que ela não tinha pedido para fazer e que precisava passar com a própria consciência intacta. Depois de alguns segundos, ela fechou a maleta com os 2 fechos, empurrou para o centro da mesa para que ficasse bem visível, pegou o pano de volta e começou a limpar a lateral da mesa com os mesmos movimentos de sempre, tranquila, firme, como se nada tivesse acontecido. Vinícius estava parado do lado de fora no corredor, com o ombro encostado na parede e o olhar fixo na fresta da porta entreaberta. Ele via tudo. Viu o momento em que ela parou, viu a respiração dela mudar, viu os olhos dela percorrerem a sala inteira antes de voltarem para a maleta e viu, com uma clareza que ele não esperava sentir, o momento exato em que ela decidiu não tocar. Ele ficou imóvel por alguns segundos, sem conseguir processar direito o que tinha acabado de presenciar. Porque em todos os testes que tinha feito antes, nenhuma pessoa tinha chegado nem perto daquela reação. Todas tinham tocado. Todas tinham pegado pelo menos uma cédula. Todas tinham tentado de alguma forma, e ele tinha demitido cada uma delas sem hesitar, sem culpa, sem arrependimento, porque para Vinícius a lealdade não era uma qualidade comum, era uma raridade que ele tinha parado de acreditar que existia de verdade. Mas Mariana tinha fechado a maleta, tinha fechado, empurrado para o centro da mesa e voltado a trabalhar. E aquilo estava quebrando alguma coisa dentro dele que ele não sabia nomear direito. Ele se afastou da porta devagar, caminhou pelo corredor em direção ao escritório e ficou parado na janela, olhando para o jardim lá fora sem ver nada, com a cabeça cheia de uma mulher que em 8 meses de trabalho ele tinha tratado como invisível. Mariana tinha chegado naquela casa indicada por uma agência de empregos domésticos no início daquele ano. Ela tinha 29 anos, vinha de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, tinha se mudado para São Paulo 3 anos antes para cuidar da mãe que estava doente, e quando a mãe faleceu, ela ficou sozinha na cidade grande, sem família por perto, sem rede de apoio, sem nada além de uma determinação silenciosa de seguir em frente e pagar as contas com o próprio esforço. Ela não falava muito sobre a vida pessoal, respondia ao que era perguntado com objetividade, fazia o trabalho com um cuidado que ia além do que qualquer manual de boas práticas poderia descrever. E nunca, em nenhum momento, tinha dado qualquer sinal de desonestidade. Vinícius sabia de tudo isso porque tinha mandado investigar antes de contratá-la, como fazia com todos os funcionários da casa, e o relatório sobre ela tinha sido o mais limpo que ele já tinha recebido. Mas mesmo assim, ele tinha feito o teste, porque o hábito de desconfiar era mais forte do que qualquer relatório, e agora estava sentado com o peso daquilo sobre os ombros de uma forma que não tinha antecipado. Ele ficou no escritório até o fim da tarde, sem conseguir se concentrar em nenhum dos documentos que estavam sobre a mesa. Ligou para o sócio, desligou no meio da conversa sem dar explicação.
Tentou ler um contrato e fechou a pasta depois de 3 parágrafos. A cabeça voltava sempre para o mesmo lugar, para aquela cena, para o momento em que Mariana fechou a maleta sem hesitar e para uma pergunta que ele não conseguia parar de fazer para si mesmo, que era por que aquilo tinha mexido tanto com ele quando deveria ter sido apenas uma confirmação de algo positivo e seguir em frente. A resposta que ele não queria admitir era que ele não tinha esperado que ela passasse. Ele tinha entrado naquele teste apostando na decepção, preparado para a decepção, quase precisando da decepção para confirmar a visão de mundo que tinha construído ao longo dos últimos anos. E Mariana tinha destruído aquilo com um gesto simples, sem saber que estava sendo observada, sem nenhum público para impressionar, sem nenhuma razão, além da própria integridade. E agora ele não sabia o que fazer com isso. No dia seguinte, Vinícius desceu para o café da manhã mais cedo do que o habitual. A cozinha estava arrumada. A cafeteira já tinha passado o café, as frutas estavam cortadas na tigela de vidro sobre o balcão e Mariana estava de costas para ele, limpando o fogão com movimentos circulares e precisos, com o fone de ouvido em um dos ouvidos e o outro solto, como sempre fazia quando estava sozinha naquele ambiente. Ele ficou parado na entrada da cozinha por um momento que durou mais do que deveria, olhando para ela sem que ela soubesse. E teve uma consciência repentina e desconfortável de que estava fazendo aquilo pela segunda vez em 2 dias, ficando parado, observando Mariana sem anunciar a própria presença, e que dessa vez não havia nenhum teste para justificar. Ele entrou, puxou a cadeira da ilha central e sentou, e o barulho da cadeira no piso fez ela se virar de imediato, tirando o fone do ouvido com um movimento rápido. "Bom dia, Sr. Vinícius", ela disse com a naturalidade de sempre, sem nenhum sinal de surpresa exagerada, sem aquela postura tensa que alguns funcionários assumiam quando o patrão aparecia de repente. "Bom dia", ele respondeu, e ficou em silêncio enquanto servia o café, e o silêncio foi longo o suficiente para ficar levemente estranho. Mas Mariana não demonstrou nenhum desconforto. Voltou a guardar o pano de limpeza e começou a separar os utensílios da pia com o mesmo ritmo de antes. Vinícius bebeu o café olhando para a xícara e depois disse, sem planejar, sem ter ensaiado nada: "A maleta que estava na sala ontem era um teste." Mariana parou. Ficou completamente imóvel por 2 ou 3 segundos, de costas para ele, e depois se virou devagar, com uma expressão que ele não conseguiu decifrar de imediato. Não era raiva, não era surpresa, não era constrangimento, era algo mais difícil de identificar, uma espécie de calma pesada que vinha de alguém que acabou de receber uma informação e está processando o que fazer com ela. "Eu sei", ela disse. Vinícius não esperava aquela resposta. "Como assim você sabe?" Ela cruzou os braços com leveza, sem agressividade, e respondeu com uma voz firme e tranquila: "Porque nenhum patrão deixa uma maleta com dinheiro aberta em cima da mesa por descuido, Sr. Vinícius. Ninguém chega nesse nível de patrimônio sendo descuidado com dinheiro." Ele ficou olhando para ela por um momento, sem responder. E então, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um sorriso subir no rosto sem que ele tivesse chamado. Não um sorriso de educação ou de negociação, mas um sorriso real, involuntário, do tipo que aparece quando a pessoa do lado diz algo que acerta em cheio. "E mesmo sabendo que era um teste, você fechou a maleta", ele disse. "Eu fechei porque não era meu", ela respondeu com simplicidade. "Teste ou não era teste, aquilo não era meu." Vinícius ficou em silêncio por mais alguns segundos e então assentiu devagar. Levantou com a xícara vazia, lavou na pia ao lado dela, sem precisar fazer aquilo, tinha uma máquina de lavar louça a 1 metro de distância e saiu da cozinha sem dizer mais nada. Mariana ficou olhando para o espaço onde ele tinha estado e respirou fundo, soltou o ar devagar e voltou ao trabalho.
Mas alguma coisa tinha mudado no ar daquela cozinha, e ela sabia disso, sentia isso com uma clareza que não precisava de explicação. Nos dias seguintes, Vinícius começou a aparecer em espaços da casa onde raramente aparecia. Não de forma ostensiva, não de forma que pudesse ser interpretada como fiscalização, mas de uma maneira que Mariana foi percebendo gradualmente. Ele passava pela cozinha quando ela estava lá, ficava no escritório com a porta aberta quando antes sempre mantinha fechada, descia para o jardim no mesmo horário em que ela cuidava das plantas da varanda. Ela notava tudo isso sem comentar, sem reagir de forma diferente. Tratava cada interação com a mesma objetividade profissional de sempre. Mas por dentro havia algo que ela não conseguia ignorar, que era o fato de que Vinícius, quando parava para conversar, não falava com ela como o patrão fala com funcionária. Ele perguntava coisas reais, como ela tinha aprendido a cuidar de orquídeas, porque ela colocava sal grosso na água de cozimento de certas verduras, de onde era aquela receita de pão que ela fazia às sextas-feiras. Eram perguntas pequenas, corriqueiras, mas tinham um peso diferente porque vinham de um homem que em 8 meses anteriores tinha passado por ela no máximo 3 vezes, com um cumprimento breve e o olhar já no celular. "Minha mãe me ensinou", ela respondeu certa tarde, quando ele perguntou sobre as orquídeas, e a resposta saiu com um tom diferente, mais suave, porque falar da mãe ainda doía de um jeito específico que ela tinha aprendido a administrar, mas nunca tinha conseguido eliminar completamente. Vinícius percebeu a mudança no tom imediatamente. "Ela mora em Minas ainda?" Mariana sacudiu a cabeça levemente. "Ela faleceu há 2 anos. Ele ficou em silêncio por um momento e disse, "Sinto muito", e disse de um jeito que não era protocolo, era genuíno, e Mariana olhou para ele por um segundo mais longo do que o habitual, antes de voltar a atenção para a planta. Vinícius saiu da varanda naquele dia com uma sensação que ele não conseguia categorizar, que não era exatamente desconforto, mas também não era leveza, era algo no meio, o tipo de sentimento que aparece quando a pessoa percebe que atravessou uma linha sem ter planejado e não sabe ao certo se quer voltar. Havia uma história por trás de Vinícius que poucos conheciam de verdade. Por fora, ele era o que qualquer pessoa via quando o encontrava. Empresário bem-sucedido, patrimônio construído do zero ao longo de 15 anos, dono de uma das maiores empresas de logística do estado, homem de presença forte e vocabulário direto que não desperdiçava palavras em conversas desnecessárias. Por dentro, havia algo que ele guardava com muito mais cuidado do que guardava o dinheiro, que era o fato de que ele tinha sido traído de uma forma que tinha mudado a estrutura de como ele se relacionava com as pessoas. Não tinha sido um sócio, não tinha sido um amigo, tinha sido a mulher com quem ele tinha ficado noivo 3 anos antes. Uma mulher chamada Soraya, que tinha construído com ele uma relação inteira baseada em algo que não era real, que tinha usado o relacionamento para ter acesso a informações financeiras que depois foram usadas contra ele em uma negociação que quase destruiu a empresa. Ele tinha descoberto tudo de uma vez, num único dia, e o impacto não tinha sido apenas profissional, tinha sido pessoal, de um jeito que ele nunca tinha se permitido admitir para ninguém, porque admitir significava dizer que ele tinha acreditado, que ele tinha aberto alguma coisa dentro de si que não tinha costume de abrir e que aquilo tinha sido usado como arma. Depois de Soraya, ele não tinha se permitido mais nada parecido. Tinha construído uma parede que ele mesmo não chamava de parede, chamava de critério, chamava de maturidade, chamava de aprendizado, mas que na prática funcionava como uma distância permanente entre ele e qualquer pessoa que chegasse perto demais. E agora havia uma mulher na varanda dele cuidando de orquídeas com as mãos suaves
e o olhar sério que tinha fechado uma maleta com R$1 milhão sem hesitar. E ele estava ficando na porta da varanda mais tempo do que precisava, fingindo olhar para o jardim. Mariana, por sua vez, tinha a própria história que ela carregava com discrição. Tinha crescido em uma cidade de interior onde todo mundo se conhecia e onde as expectativas para uma mulher como ela eram pequenas e previsíveis. Tinha estudado com dificuldade, trabalhado desde os 16 anos para ajudar a mãe, tinha chegado a São Paulo com uma mala, um endereço de pensão e a certeza de que ia conseguir porque não havia outra opção. Tinha namorado uma vez depois que chegou à cidade. Um rapaz chamado Tiago, que era gentil no começo e foi mudando de forma gradual e silenciosa, até que ela percebeu que estava em um relacionamento que a diminuía de forma constante, não com gestos grandes, mas com palavras pequenas ditas no tom errado, repetidas vezes suficientes para fazerem estrago. Ela tinha terminado aquilo com uma clareza que surpreendeu até ela mesma. Tinha saído, reorganizado a vida e tinha decidido que preferia a solidão honesta a uma companhia que custava caro demais por dentro. Ela não pensava em Vinícius como homem, pensava nele como patrão, e essa distinção era importante para ela. Era a linha que ela traçava com cuidado todos os dias, porque sabia que cruzar aquela linha era o caminho mais direto para perder o emprego, perder a estabilidade e perder a paz que tinha levado anos para construir. Mas havia momentos, e ela era honesta consigo mesma sobre isso, havia momentos em que ele dizia algo, ou olhava de um jeito, ou ficava em silêncio de uma forma que fazia aquela linha tremer levemente, e ela precisava de um esforço consciente para mantê-la no lugar. Foi numa quinta-feira à noite que as coisas mudaram de forma concreta e sem aviso. Mariana estava terminando de guardar a louça quando ouviu um barulho vindo do escritório. Não um barulho alto, mas o tipo de som que não deveria estar acontecendo naquele horário. E quando foi verificar, encontrou Vinícius sentado na cadeira com o cotovelo apoiado na mesa e a testa descansando sobre a mão fechada, os olhos abertos e fixos em um ponto da mesa que não tinha nada. Havia uma xícara de café fria do lado, documentos espalhados e uma expressão no rosto dele que ela nunca tinha visto, que era cansaço real. Não o cansaço de fim de dia, mas o tipo que vem de dentro e que nenhum sono resolve. Ela bateu levemente na porta que já estava aberta. "O senhor quer que eu traga mais café?" Ele levantou os olhos para ela e ficou assim por um segundo antes de responder. "Não precisa, Mariana. Pode ir embora. Já passou do horário." Ela olhou para a xícara fria e depois para ele. "O café está gelado há pelo menos 2 horas." Ele olhou para a xícara como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Estava pensando. Ela ficou na porta por um momento e então, sem saber exatamente por que, disse: "Quer que eu faça um chá? Às vezes ajuda mais do que o café quando a cabeça está pesada." Ele ficou olhando para ela com uma expressão que ela não soube decifrar e então disse: "Sabe fazer chá de camomila com gengibre?" Ela assentiu. "Minha mãe fazia toda noite." Havia algo naquele momento, naquele escritório às 10 da noite, com documentos espalhados e uma xícara fria, que tinha uma intimidade que nenhum dos dois havia autorizado, mas que estava acontecendo de qualquer forma. E quando ela voltou com o chá e colocou sobre a mesa, ele disse: "Obrigado", de um jeito que era diferente de todos os outros obrigados que ele tinha dito antes, mais devagar, mais direto, e ela respondeu: "Boa noite", e foi embora sem olhar para trás porque precisava sair daquele escritório antes que a linha que ela tinha traçado desaparecesse completamente. Na manhã seguinte, ele estava na cozinha quando ela chegou. O que nunca tinha acontecido antes, porque Vinícius sempre descia depois que o café já estava feito e as frutas já estavam cortadas. Ele estava de pé na frente da cafeteira com a expressão de quem não tem certeza de como aquela máquina funciona. E quando ela entrou, ele se virou e disse:
sem rodeios. Ontem você foi embora, sem eu ter agradecido direito pelo chá. Mariana largou a bolsa na cadeira e disse: Não precisava agradecer, Sr. Vinícius. Faz parte. Ele cruzou os braços e disse: Você pode parar de me chamar de senhor? Ela ficou em silêncio por um momento. É como me acostumei a chamar. Eu sei, ele disse, mas eu prefiro só Vinícius. Havia algo naquele pedido simples que pesava mais do que as palavras, e Mariana sentiu aquilo com clareza. Sentiu o chão da situação mudar levemente sob os pés, e disse, com uma voz calma que custou um pouco mais do que o normal, para sair assim: Tudo bem, Vinícius. O nome saiu diferente na boca dela do que ela tinha antecipado. E ele ficou quieto por um segundo, que durou mais do que devia, antes de se virar de volta para a cafeteira. Eles ficaram em silêncio na cozinha por alguns minutos, ela cortando as frutas, ele esperando o café. E havia naquele silêncio uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores. Não era o silêncio de patrão e funcionária, cada um no próprio espaço. Era o silêncio de duas pessoas que estão processando algo ao mesmo tempo, sem ter como verbalizar ainda. Ele pegou a xícara, tomou o primeiro gole em pé na bancada e disse sem olhar para ela: Eu fiz aquele teste com a maleta porque quase não acredito mais em ninguém. Mariana parou com a faca na mão e ficou assim por um momento. Ele continuou, ainda sem olhar. Já fui enganado por pessoas que eu confiava de verdade, e desde então eu testo antes de confiar, o que provavelmente é uma forma torta de lidar com as coisas, mas é o que tenho. Ela voltou a cortar as frutas devagar e disse: Todo mundo tem uma forma torta de lidar com alguma coisa. Ele se virou para ela naquele momento e havia algo no rosto dele que era diferente. Uma abertura que ela não tinha visto antes, como se aquelas poucas frases tivessem custado mais do que ele demonstrava. Você não me perguntou o que aconteceu. Não era minha pergunta para fazer, ela respondeu. Ele ficou olhando para ela por alguns segundos e disse: Você é uma pessoa estranha, Mariana. Ela ergueu os olhos para ele com uma expressão levemente divertida. Estranha como? Estranha no bom sentido, ele disse, do tipo que a maioria das pessoas não é. Ela não respondeu. Voltou a atenção para as frutas, mas havia um calor que tinha subido no rosto dela, que ela agradecia ao fato de estar de perfil para ele naquele momento. Nos dias que se seguiram, a casa ganhou uma atmosfera que Mariana não sabia nomear, mas que sentia em cada detalhe, na forma como ele começou a dizer bom dia de um jeito mais demorado, na forma como ele às vezes aparecia na varanda enquanto ela regava as plantas e ficava em pé do lado dela, comentando sobre o tempo ou sobre alguma coisa que tinha visto nas notícias, em como as conversas que começavam como algo breve e profissional foram ganhando profundidade sem que nenhum dos dois decidisse conscientemente que seria assim. Havia uma tarde em que choveu forte e os dois ficaram presos na varanda coberta, esperando a chuva passar. E nessa tarde, eles conversaram por quase 1 hora sobre coisas que não tinham nada a ver com trabalho, sobre a cidade de interior dela, sobre o começo da empresa dele, sobre o que cada um tinha achado que a vida seria quando tinha 20 anos e o que a vida tinha se tornado de fato. E quando a chuva parou e eles se levantaram, havia um momento breve em que os dois perceberam ao mesmo tempo que tinham ficado ali muito mais tempo do que qualquer conversa de patrão e funcionária justificaria, e nenhum dos dois disse nada sobre isso. Mariana foi arrumar a varanda com os movimentos de sempre, e Vinícius voltou para dentro com as mãos nos bolsos e a cabeça cheia de uma sensação que ele não tinha sentido faz muito tempo, que era a sensação de ter ficado em um lugar porque queria ficar, não porque tinha algo a resolver. Mas havia uma tensão crescendo junto com aquilo tudo.
Uma tensão que vinha da consciência clara que Mariana tinha da situação real, que era a de que ela era funcionária daquela casa e que qualquer coisa que acontecesse além disso tinha um peso que ela não podia ignorar. Ela não era ingênua, sabia que o mundo tinha regras não escritas sobre esse tipo de coisa. Sabia que uma mulher na posição dela, que se aproximasse de um homem na posição dele, seria vista de uma forma específica por quase todo mundo. E essa visão era injusta, mas era real. E ela não tinha condições de ignorar o que era real. Havia também o medo mais simples e mais honesto, que era o medo de sentir algo que não ia a lugar nenhum, de deixar a linha tremer demais e depois ter que recolher os pedaços sozinha enquanto ele seguia em frente para a próxima coisa. Ela tinha feito aquilo antes e sabia o custo, e não estava disposta a pagar esse custo de novo. Então, ela mantinha o equilíbrio com cuidado, respondia às conversas, mas não as iniciava. Ficava quando ele ficava, mas não esticava além. E quando sentia que a situação estava chegando perto demais de algo que não tinha nome, ela encontrava uma forma educada e eficiente de sair do ambiente. Vinícius percebia aquilo. Percebia a forma como ela recuava em certos momentos, e a parte racional dele entendia e até respeitava. Mas havia uma parte diferente que ficava inquieta depois que ela saía, que ficava repassando a conversa, que acordava cedo sem motivo e descia para a cozinha antes do habitual, esperando encontrá-la lá. Havia uma manhã em que ele desceu e ela não estava, porque era seu dia de folga. E ele ficou na cozinha sozinho com o café que tinha feito ele mesmo, que ficou ruim porque ele não prestava atenção nessas coisas. E teve uma clareza repentina e levemente perturbadora, de que a casa tinha um tamanho completamente diferente quando Mariana não estava nela. Foi nessa manhã que ele parou na janela da cozinha com a xícara na mão e admitiu para si mesmo, sem rodeios, sem os nomes elegantes que tinha tentado dar para aquilo nas semanas anteriores, que ele estava sentindo algo por aquela mulher que ia muito além de respeito profissional e que fingir o contrário estava ficando cada vez mais difícil e cada vez mais inútil. A questão era o que fazer com isso, e essa questão não tinha resposta fácil, porque havia entre eles uma distância que não era só de sentimento, era de posição, era de contexto, era de tudo aquilo que o mundo usa para separar pessoas que não deveriam estar no mesmo lugar e que Vinícius, pela primeira vez em anos, estava considerando seriamente atravessar. Na semana seguinte, Mariana chegou numa manhã de segunda-feira e encontrou sobre a ilha da cozinha um envelope com o próprio nome escrito à mão. Ela ficou olhando para ele por um momento antes de abrir, e dentro havia uma folha dobrada com poucas linhas escritas com a letra direta e sem floreios que ela tinha aprendido a reconhecer como sendo dele. Mariana, há uma reunião de trabalho esta sexta-feira à noite nesta casa com alguns sócios. Precisaria que ficasse até mais tarde para ajudar com o serviço. Se não for possível, me avise. Vinícius. Ela dobrou o papel de volta, guardou no bolso do avental e foi iniciar o trabalho do dia com a consciência de que aquela sexta-feira ia ser um ponto de virada, sem saber ainda exatamente em qual direção e sem saber que Vinícius estava no andar de cima naquele momento com o telefone na mão, sem conseguir ligar para nenhum dos sócios, porque a reunião que ele tinha escrito no bilhete ainda não existia. E ele precisava decidir se ia criá-la de verdade ou se ia usar aquela sexta-feira para algo completamente diferente, algo que ele nunca tinha feito, que era simplesmente dizer o que estava sentindo para uma pessoa sem calcular o risco antes, sem construir proteção antes, sem testar antes, só dizer e ver o que acontecia depois. Mariana, eu preciso te contar uma coisa. Mariana ouviu a voz dele vindo do corredor antes de conseguir se preparar para ela. Vinícius entrou na cozinha com uma expressão diferente de tudo que ela tinha visto nele até então.
Não era a expressão do homem de negócios, não era a expressão do patrão distante, não era nem a expressão aberta das conversas da varanda, era algo mais exposto do que qualquer uma dessas. O rosto de alguém que tomou uma decisão e está no ponto exato entre a decisão e a consequência, sem como voltar atrás e sem querer voltar mesmo que pudesse. Ela estava de pé na frente da bancada com as mãos dentro de uma tigela de massa quando ele entrou e ficou assim, imóvel, esperando, porque havia algo no jeito que ele tinha entrado que dizia que o que viria a seguir precisava de silêncio ao redor e que qualquer palavra antes da hora certa ia quebrar alguma coisa que não ia se remontar facilmente. Ele ficou parado no centro da cozinha, colocou as mãos nos bolsos, tirou, cruzou os braços, descruzou e então disse, com uma voz que saiu mais baixa do que ele provavelmente tinha planejado: "Eu não tenho uma reunião na sexta-feira." Mariana ficou olhando para ele sem responder por um momento, que se esticou o suficiente para deixar a frase no ar com todo o peso que ela carregava. "Eu sei", ela disse. Ele ergueu os olhos para ela com uma expressão que misturava surpresa com algo que não tinha nome exato. "Como assim você sabe?" Ela limpou as mãos no pano do avental com calma, sem pressa, com os movimentos lentos de quem não está com medo do que vem a seguir, e respondeu: "Porque você escreveu o bilhete com a letra diferente de sempre, um pouco mais devagar, como alguém que está escolhendo as palavras com muito cuidado, e quando as pessoas escolhem as palavras com cuidado demais, normalmente é porque o que está sendo dito não é completamente verdade." Vinícius ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ela com uma expressão que misturava surpresa com algo que parecia muito próximo de alívio, como se tivesse sido encontrado em algo que no fundo queria ser encontrado, como se a mentira pequena tivesse sido uma porta que ele deixou entreaberta de propósito, esperando que alguém empurrasse. Ele respirou fundo, soltou o ar devagar e disse: "Eu criei o pretexto porque não sabia como chegar até você de outra forma, sem parecer que estava cruzando uma linha que não deveria cruzar." Ela não desviou o olhar dele. "E você acha que está cruzando uma linha que não deveria cruzar?" Ele ficou quieto por um momento real. Não o silêncio de quem está buscando a resposta certa para impressionar, nem o silêncio de quem está com medo de errar, mas o silêncio de quem está sendo honesto consigo mesmo antes de ser honesto com outra pessoa. E então disse: "Não sei ainda se estou cruzando ou não, mas sei que prefiro ser honesto sobre o que estou sentindo do que continuar fingindo que não estou sentindo nada, porque isso está ficando cada vez mais difícil e cada vez mais sem sentido, e eu não tenho costume de fazer coisas sem sentido." A cozinha ficou completamente quieta. Lá fora, o vento movia as folhas das árvores do jardim e a luz da tarde entrava pela janela lateral em um ângulo que iluminava metade do rosto dele, de uma forma que Mariana conscientemente escolheu não pensar sobre naquele momento, porque tinha outras coisas mais importantes para pensar. Ela respirou fundo e disse, com uma voz firme que custou esforço para sair assim: "Vinícius, eu preciso ser honesta também." Ele assentiu, e havia naquele aceno algo que dizia que ele estava pronto para ouvir qualquer coisa, inclusive algo que não queria ouvir, que estava disposto a receber o que viesse sem tentar redirecionar para onde fosse mais confortável para ele. "Eu percebi o que está acontecendo entre a gente nas últimas semanas", ela disse. "E seria completamente desonesto da minha parte dizer que não sinto nada, porque sinto. Mas há coisas que eu precisaria entender antes de saber o que fazer com esse sentimento." Ele deu um passo em direção à ilha central e ficou do outro lado dela, com a bancada entre os dois, como uma fronteira que os dois estavam respeitando de formas diferentes, e disse: "Me diz quais são essas coisas." Mariana olhou para ele por um segundo inteiro antes de começar.
Não para se preparar, mas para ter certeza de que ele estava realmente ouvindo. E quando teve essa certeza, disse: "Você é meu patrão. Eu trabalho nessa casa. Se alguma coisa acontecer entre a gente e não funcionar, eu perco o emprego, perco a estabilidade que levei anos para construir e saio daqui com muito menos do que entrei. Você continua com a empresa, com a casa, com a vida inteira intacta. O risco não é igual para os dois, e isso precisa ser dito em voz alta." Vinícius ouviu tudo sem interromper, sem fazer expressão de quem está se defendendo, sem o movimento de quem está preparando resposta, enquanto a outra pessoa ainda fala. E quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento que ela não conseguiu decodificar completamente. Então disse: "Você está certa. O risco não é igual. E eu não vou fingir que é, porque isso seria o maior desrespeito que eu poderia ter com você depois de tudo que você acabou de colocar na mesa." Ela ficou olhando para ele sem pestanejar. Ele continuou com a voz no mesmo tom baixo e direto: "Mas posso te dizer o que eu consigo garantir, que é que o que eu estou sentindo não é passageiro, não é conveniente e não tem absolutamente nada a ver com o fato de você trabalhar aqui. Tanto que se você trabalhasse em qualquer outro lugar e eu tivesse te encontrado de alguma outra forma, em qualquer outro contexto, eu estaria tendo exatamente essa mesma conversa, com as mesmas palavras, no mesmo tom." Mariana ficou quieta, processando aquilo com o cuidado que a situação merecia e que ela devia a si mesma, sem se deixar levar pela emoção do momento, que era grande, que era real, mas que ela sabia que podia distorcer a leitura das coisas se ela não mantivesse a cabeça no lugar. "Eu preciso de tempo para pensar", ela disse por fim, com uma clareza que não era frieza nem recusa. Era só a verdade do que estava acontecendo dentro dela naquele momento. Não é uma resposta definitiva, é só o que é verdade agora. Vinícius assentiu de imediato, sem pressão, sem tentar negociar mais espaço do que ela estava oferecendo, sem fazer o movimento de quem quer adicionar mais um argumento antes de aceitar o prazo. "Tudo bem, eu tenho tempo." Ela assentiu também e voltou para a tigela de massa com as mãos, e ele ficou parado por um momento antes de sair da cozinha. E quando saiu, havia um peso diferente no ar. Não o peso do que ficou sem ser dito, mas o peso de tudo que tinha sido dito de verdade, pela primeira vez, sem disfarce, sem cálculo, sem nenhuma proteção no meio. E isso era algo completamente diferente de tudo que aquela cozinha tinha ouvido antes. Mariana trabalhou o resto daquele dia com a cabeça em 2 lugares ao mesmo tempo. As mãos faziam o que sabiam fazer com a precisão de sempre. Varriam, organizavam, guardavam, abriam e fechavam armários no ritmo exato de cada tarefa. Mas a mente ficava voltando para a conversa, para o rosto dele quando disse que o risco não era igual, para o jeito que ele não tinha tentado minimizar o que ela colocou na mesa, nem tinha tentado convencê-la com argumento fácil ou com a autoridade que a posição dele dava. Havia honestidade naquilo que era difícil de ignorar, porque ela tinha padrão de comparação, tinha vivido o lado oposto, sabia a diferença entre um homem que diz o que a pessoa quer ouvir para chegar onde quer chegar e um homem que diz o que é mesmo, quando o que é pode complicar as coisas para ele. E Vinícius tinha dito o que era sem hesitar. Ela foi embora naquele dia no horário normal, pegou o ônibus de sempre, olhou pela janela, o caminho que já sabia de cor. Chegou ao apartamento pequeno que alugava a 30 minutos dali, fez uma refeição simples, sem prestar muita atenção no sabor, sentou na janela com um copo de água e ficou olhando para a rua por um tempo longo, sem ver o movimento lá embaixo, apenas pensando, deixando os pensamentos se organizarem no próprio ritmo, sem tentar apressar nenhuma conclusão, porque sabia que conclusão apressada era conclusão errada e ela não podia se dar ao luxo de errar dessa vez. O que ela sentia era real. Isso ela sabia sem precisar se convencer. Tinha tentado não sentir.
Tinha colocado a linha no lugar toda manhã como se fosse parte da rotina. Tinha recuado nos momentos em que percebia que estava perto demais de alguma coisa. E ainda assim, estava ali sentada na janela do apartamento, pensando nele com uma clareza que não precisava de esforço para existir. E isso dizia algo que ela não podia mais ignorar com honestidade sem se trair. O que ela tinha medo não era do sentimento em si, era do depois, era de construir algo sobre um chão que podia ceder sem aviso, era de acordar daqui a alguns meses em uma situação que a deixasse menor do que entrou, com menos emprego, menos estabilidade, menos paz. E esse medo era legítimo porque tinha endereço, tinha nome, tinha a memória de um rapaz chamado Tiago que tinha feito exatamente isso, que tinha construído um chão que parecia firme e que cedeu devagar, tão devagar que ela quase não percebeu até estar fundo demais. Mas Vinícius não era Tiago, e ela sabia disso com uma clareza que não precisava de muito esforço para chegar. Sabia, porque em meses de convivência diária, ela tinha aprendido a ler aquela casa e as pessoas dentro dela com uma precisão que só o trabalho cotidiano oferece. O tipo de leitura que não tem como ser falsificada, porque acontece nos detalhes pequenos que as pessoas não controlam quando acham que não estão sendo observadas. O que ela tinha lido em Vinícius era um homem fechado, sim, com paredes altas, construídas por razões reais, mas com uma integridade que aparecia nos detalhes que ele nem percebia que estavam aparecendo, na forma como tratava todos os funcionários da casa, com respeito seco, mas absolutamente consistente, na forma como honrava cada acordo sem precisar ser cobrado, na forma como tinha admitido o teste da maleta sem tentar dourar aquilo ou transformar em algo mais palatável, na forma como naquela tarde na cozinha tinha dito que o risco não era igual sem ser forçado a dizer, sem que ela tivesse pedido aquela admissão. Ela foi dormir sem ter chegado a nenhuma conclusão definitiva, mas havia algo que tinha se acomodado levemente dentro dela, uma percepção que foi se tornando mais clara na quietude do apartamento, que era que o medo não podia ser a única régua para medir uma decisão, porque se fosse ela, nunca decidiria nada que valesse a pena, e as coisas que valiam a pena eram exatamente as que tinham algum medo junto. Nos 2 dias seguintes, a rotina da casa continuou normal por fora, completamente normal, como se a conversa da cozinha não tivesse acontecido. Vinícius cumpriu o que havia dito e não pressionou, não criou situações, não ficou aparecendo nos espaços dela com mais frequência do que antes, não mandou mensagem, não deixou outro bilhete, não tentou de nenhuma forma abreviar o tempo que ela tinha pedido. E essa contenção dizia mais sobre ele do que qualquer declaração adicional poderia dizer, porque a contenção era a prova real de que o respeito que ele tinha dito que tinha era de verdade, e não era discurso. Havia uma sexta-feira chegando, a sexta-feira do bilhete que não tinha reunião nenhuma, e nenhum dos dois tinha mencionado aquilo desde a conversa, como se os dois estivessem esperando o tempo chegar sem precisar falar sobre ele. Na quinta-feira à tarde, Mariana estava terminando de arrumar a sala principal, a mesma sala onde a maleta tinha estado sobre a mesa semanas antes, passando o pano na lateral da mesa de madeira com os mesmos movimentos circulares de sempre, quando Vinícius apareceu na entrada com o paletó no braço e a gravata levemente afrouxada, o que significava que tinha acabado de voltar de alguma reunião externa e ainda não tinha subido para trocar de roupa. Ela continuou o que estava fazendo, e ele ficou parado na entrada por um momento antes de dizer, com uma naturalidade que ela reconheceu como sendo esforçada, mas não falsa: "Preciso que você saiba que a sexta-feira de amanhã não tem nenhuma obrigação da sua parte. Pode ir embora no horário normal, se quiser, sem nenhum problema e sem nenhuma explicação necessária." Bukri. Ela parou o que estava fazendo, colocou o pano sobre a mesa
e se virou para ele com uma calma que tinha custado 2 dias inteiros para construir. E se eu quiser ficar? Ele ficou completamente imóvel por um segundo que pareceu mais longo do que era. Ela sustentou o olhar dele sem desviar e continuou, com a mesma voz calma. Não estou dizendo que tenho todas as respostas porque não tenho. Estou dizendo que passei 2 dias pensando com honestidade e cheguei à conclusão de que prefiro conhecer o que isso pode ser do que passar o resto do tempo me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse ficado. Vinícius ficou olhando para ela por um momento longo e então disse, com uma voz que saiu mais baixa do que o normal e mais direta do que qualquer coisa que ele tinha dito antes. Então eu gostaria muito que você ficasse. Havia algo que mudou no ar daquela sala naquele momento. Algo que não era dramático nem grandioso, era simples. Era 2 adultos que tinham chegado ao mesmo lugar por caminhos diferentes e estavam escolhendo, com clareza e sem ilusão e sem nenhuma pressa, dar um passo na direção um do outro. Ela assentiu uma vez. Pegou o pano de volta, terminou de limpar a mesa e foi para o próximo cômodo. E ele saiu da sala e os 2 passaram o restante daquela tarde em silêncio na mesma casa. Mas era um silêncio completamente diferente de todos os anteriores. Era o silêncio de quem já sabe. A sexta-feira chegou com uma chuva fina, que começou cedo de manhã e foi ficando ao longo de todo o dia, sem nunca se transformar em temporal. Só chuva miúda constante, o tipo que molha devagar sem que a pessoa perceba. Mariana cumpriu a rotina inteira normal. Limpou, organizou, cuidou das plantas da varanda com um guarda-chuva pequeno que pegou no armário de utilidades, preparou o jantar no horário habitual com um cuidado diferente de sempre nos detalhes. Escolheu os temperos com mais atenção. Deixou tudo no ponto certo e quando chegou às 6 da tarde, ficou na cozinha terminando de guardar os últimos utensílios da louça com uma calma que era real, não era performance. Vinícius desceu ao ouvir o barulho dos armários sendo fechados e ficou na entrada da cozinha. Ela se virou. Ele tinha trocado o terno por uma roupa mais simples, calça escura e camisa de botão, com as mangas dobradas até o cotovelo, sem relógio, sem nenhuma das marcas externas da posição que ele sempre carregava durante a semana. E havia naquele detalhe algo que ela interpretou como um gesto consciente, a escolha de aparecer sem nenhuma armadura, só como homem. E ela reconheceu aquilo porque sabia o que custava. Fiz jantar para 2, ela disse, com uma simplicidade que cortou qualquer possibilidade de um momento ficar pesado demais, ou solene demais, ou maior do que precisava ser. Ele olhou para a mesa que ela tinha posto, 2 pratos, 2 taças, a comida no centro, a chuva batendo devagar na janela lá fora. Você não precisava, ele disse. Eu quis, ela respondeu. Eles jantaram na cozinha porque a sala de jantar formal era grande demais para aquela conversa. E jantaram com uma leveza que Mariana não esperava sentir, porque havia uma liberdade naquilo de não precisar mais fingir que a tensão das semanas anteriores não existia, de poder simplesmente estar ali, sem calcular cada palavra antes de soltar, sem medir o quanto estava se mostrando, sem proteger nenhum espaço que não precisava mais ser protegido. Vinícius contou sobre a empresa nos primeiros anos, sobre as noites que passou dormindo no escritório quando não tinha dinheiro suficiente para pagar hotel e tinha orgulho demais para voltar para a casa dos pais, admitindo que as coisas não estavam indo. E ela ouviu com atenção real, não a atenção educada de quem está esperando a própria vez de falar, mas a atenção de quem está genuinamente dentro do que está ouvindo, fazendo perguntas nos lugares certos, ficando quieta nos lugares que pediam silêncio. Ela contou sobre a mãe, sobre a cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo e isso podia ser proteção ou grilhão, dependendo do dia, sobre a primeira vez que chegou em São Paulo e ficou parada na saída do terminal de ônibus, olhando para a quantidade de gente que passava e teve a certeza de que a cidade ia engoli-la
antes que ela tivesse tempo de se orientar, e sobre como aquela certeza errada tinha sido, de certa forma, a melhor coisa que podia ter acontecido, porque a obrigou a aprender a ser mais dura do que achava que era capaz de ser. Ele ouviu da mesma forma que ela tinha ouvido, sem pressa, sem consertar, sem aconselhar quando não foi pedido. Havia um momento em que os dois estavam em silêncio, os pratos vazios na mesa, a chuva ainda lá fora com a mesma paciência de antes, e Vinícius disse, sem preâmbulo, sem construção: "Eu nunca contei para ninguém sobre o que aconteceu com Soraya." Mariana ficou quieta, esperando, deixando o espaço aberto sem nenhuma pressão. Ele olhou para as mãos sobre a mesa e foi falando devagar, sem pressa de chegar em nenhum lugar, contando sobre o noivado que tinha parecido sólido, sobre a empresa que quase não existiu mais, sobre a descoberta de que a pessoa com quem tinha dividido planos reais, com quem tinha dormido, com quem tinha discutido o futuro, tinha usado tudo aquilo como um instrumento para um objetivo que ela nunca tinha revelado, e sobre o que aquilo tinha feito com a forma como ele passou a enxergar pessoas, depois, não de forma dramática, mas de forma estrutural, como uma mudança que acontece no nível onde as coisas são decididas antes de virar consciência. Ela ouviu tudo sem interromper, sem oferecer consolo apressado que minimizaria o peso do que estava sendo dito, sem fazer a expressão de quem está sofrendo junto de um jeito exagerado, que mais é sobre si mesmo do que sobre quem está falando. E quando ele terminou, ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "Entendo por que você passou a testar as pessoas antes de confiar." Ele ergueu os olhos para ela. "Você não acha errado?" Ela o olhou com atenção antes de responder. "Acho que é humano. E acho que uma maleta com R$1 milhão é um jeito bem específico de testar, mas entendo de onde veio." Ele ficou olhando para ela por um momento, e então, pela segunda vez em poucas semanas, aquele sorriso real apareceu no rosto dele. O sorriso que não era de negociação, nem de protocolo, nem de situação social. E ela sentiu algo se acomodar dentro do peito com uma firmeza que era diferente do calor impulsivo das semanas anteriores. Era mais sólido, mais tranquilo, o tipo de coisa que não precisa se provar, porque já está estabelecida antes de precisar provar qualquer coisa. Eles ficaram na cozinha por mais tempo do que qualquer jantar justificaria, a conversa indo e voltando sem pressa de acabar, e havia em tudo aquilo uma normalidade que era a parte mais surpreendente, porque não era grandioso nem intenso da forma que ela tinha imaginado que seria se aquele momento chegasse. Era apenas dois adultos que tinham parado de fingir e estavam descobrindo que o que havia por trás da performance do dia a dia era algo que valia muito mais do que a performance e que tinha estado ali o tempo inteiro esperando ser visto. Quando Mariana finalmente se levantou para ir embora, já passava das 10 da noite e a chuva tinha parado em algum momento que nenhum dos dois tinha percebido, deixando o jardim molhado e o ar com aquele cheiro específico de terra úmida que ela sempre achou um dos melhores cheiros que existem. Ela pegou a bolsa, o paletó e foi em direção à saída. E Vinícius se levantou junto sem que ela tivesse pedido, o que não era necessário, mas era algo. Eles caminharam pelo corredor até a saída e pararam na porta. Lá fora o jardim brilhava molhado sob a luz externa, e o ar estava fresco e limpo. Ele abriu a porta para ela e ficaram parados por um momento, ela do lado de fora, ele na soleira, a distância entre eles pequena, mas respeitada. "Obrigado por ter ficado", ele disse. "Obrigado por ter pedido", ela respondeu. E havia naquele troca simples algo que nenhum dos dois precisou elaborar. Era a síntese de tudo que tinha levado semanas para chegar até ali, e cabia perfeitamente em 4 palavras de cada lado. Ela desceu os 2 degraus e caminhou pelo caminho de pedras em direção ao portão,
E quando chegou lá, se virou uma vez, não por efeito, apenas porque queria, e ele ainda estava na porta, parado, olhando. Ela acenou com a cabeça uma vez, ele acenou de volta, e ela saiu, e a porteira fechou atrás dela com um som suave, que ficou no ar por um segundo antes de desaparecer. Nos dias que se seguiram, a vida na casa mudou de uma forma que era discreta por fora e completa por dentro. Não houve nenhuma conversa formal sobre definições, não houve declaração com data marcada, não houve o tipo de cena que as pessoas imaginam quando pensam em começos. Houve apenas duas pessoas que tinham parado de se comportar como se não se vissem de verdade e que agora se viam. E isso mudava tudo no cotidiano, sem precisar de anúncio, sem precisar de nomenclatura, antes de estar pronto para ter nome. Vinícius começou a perguntar a opinião dela sobre coisas fora do trabalho, sobre a reforma que estava planejando para a varanda, sobre qual das duas opções de quadro ficaria melhor na parede do corredor que ficava vazio faz meses, sobre um texto que tinha lido e que tinha ficado pensando, e ela dava opinião honesta, sem suavizar para agradar, o que ele claramente apreciava, porque sempre ouvia com atenção e geralmente escolhia o que ela tinha sugerido depois de pensar por um tempo. Ela começou a trazer mudas de plantas novas às terças-feiras, da feira que ficava perto do ponto de ônibus, no caminho de casa. E ele nunca perguntou o custo, nunca fez o gesto de quem está tolerando algo alheio ao próprio espaço. Apenas aparecia na varanda em algum momento do dia para ver o que tinha chegado de novo, com uma curiosidade que ela achava genuína, porque era a mesma expressão que ele tinha quando estava interessado em qualquer outra coisa, concentrada, presente, sem metade da atenção em outro lugar. Havia uma tarde em que um dos sócios de Vinícius apareceu na casa sem avisar. Um homem chamado Gustavo, expansivo e observador, com aquele tipo de inteligência que fica mais no modo de ler situações do que no modo de falar sobre elas, que encontrou os dois na cozinha conversando sobre o jantar da semana seguinte, com a naturalidade de quem faz isso com frequência, e que ficou olhando para a cena por um segundo preciso, antes de cumprimentar os dois com uma desenvoltura que dizia que tinha entendido imediatamente o que estava acontecendo e tinha decidido que não era problema dele, era problema deles, e de boa forma. Depois que Gustavo foi embora, Vinícius voltou para a cozinha e disse, sem rodeios, como sempre fazia quando havia algo direto para dizer: ele vai perguntar na próxima reunião. Mariana ergueu os olhos para ele. E o que você vai responder? Vinícius ficou em silêncio por um momento real e então disse: a verdade. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos sem responder e então voltou ao que estava fazendo, mas havia um calor que tinha se espalhado pelo peito dela que ficou lá o resto do dia sem diminuir. A questão do emprego foi abordada por ela algumas semanas depois, numa manhã de sábado em que os dois estavam no jardim, ela podando as rosas que cresciam ao longo do muro lateral com uma tesoura de jardim que tinha comprado porque a da casa estava velha e não cortava direito, e ele lendo no tablet, sentado na cadeira de ferro, perto da fonte pequena que ela tinha sugerido colocar ali 3 semanas antes. Ela parou o que estava fazendo, deixou a tesoura sobre a borda da jardineira e disse, sem preâmbulo, porque tinha aprendido que era assim que as conversas importantes funcionavam melhor entre eles, sem rodeio e sem aquecimento longo: eu preciso que a gente fale sobre o trabalho. Ele largou o tablet no colo e deu atenção total de forma imediata, sem o gesto